Foi um episódio interessante porque preencheu as lacunas deixadas entre as temporadas 1 e 2. No começo da segunda temporada, nos deparamos com uma história 5 anos à frente da última cena que vimos na temporada passada e uma relação completamente minada entre a Ellie e o Joel, sendo que nós não tínhamos visto os eventos imediatos que levaram àquilo. Então, foi interessante sob esse ponto de vista e também para dar mais consistência ao restante de jornada de vingança da Ellie. Então, aqui nesse vídeo, a gente vai comentar o episódio 6 com spoilers. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de The Last of Us. Eu tô fazendo a cobertura da segunda temporada aqui no canal toda semana com a análise do episódio da semana e vou deixar linkado aqui no card uma playlist com todos os 6 episódios dessa segunda temporada, né, os episódios já lançados, comentados pra você assistir caso você tenha perdido algum. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço pra você se inscrever no canal se você não tá inscrito e pra ativar o sino de notificação também para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você já é inscrito aqui no canal, eu peço para você me seguir lá no Instagram agora, que aí você acompanha o conteúdo que eu levo para lá e você ainda me dá uma força. Falar para vocês que a infância do Joel me lembrou bastante a infância do Billy Bruto lá de The Boys. E pensando bem aqui agora, os dois até que têm personalidades bem parecidas. O pai do Billy Bruto costumava bater muito nele quando ele era criança, batia na mãe dele e batia no irmão dele também. Então o Bruto, ele cresceu sendo essa pessoa muito agressiva, mas também super protetora. Ele se via responsável pelo seu irmão, o Lenny, e ele fazia de tudo para defender ele. Depois que o Lenny morreu, né, o Billy Bruto, ele ativou de novo esse instinto super protetor quando ele conheceu o Hughie. Então o Hughie meio que espelha a relação que o Bruto tinha com seu irmão. Com o Joel foi a mesma coisa. A gente viu que o pai do Joel, o Gastão, ele era um policial muito violento com os seus filhos, porque o próprio pai dele também tinha sido violento com ele. Então o Joel cresceu também sendo uma pessoa violenta. Joel também defendia pra caramba o seu irmão quando ele era pequeno, igual o Billy Bruto também fazia. E após perder a sua filha, esse instinto super protetor do Joel voltou quando ele conheceu a Ellie. Joel foi o filho que absorveu todo o trauma de ter sido criado nesse ambiente extremamente hostil, porque, né, ele defendia o Tommy disso tudo sempre que ele tinha chance. Então, por isso, o Tommy hoje, o Tommy adulto, é uma pessoa muito mais de boa com a vida do que o Joel era. E esse é um paralelo muito interessante que a gente vê naquele filme É Assim que Acaba também. Os filhos tendem a espelhar o comportamento dos seus pais. Só que o Joel, ele percebeu que o comportamento do pai dele não era certo. Ele percebeu o quanto que ele tinha sofrido e quanto seu irmão tinha sofrido. Por isso, ele criou sua filha de uma forma completamente diferente. Mas após a sua filha morrer, o seu modo hiperprotetor voltou na figura da Ellie e no final foi isso que causou sua morte. Essa cena também nos mostrou a motivação do Tommy ter partido de Jackson com o Jesse nessa missão quase que suicida para tentar vingar a morte do Joel. Claro que o Joel é irmão dele e isso por si só já seria motivo suficiente, mas essa cena nos deu mais contexto. O Tommy se sente em dívida com o irmão, ele sente que ele precisa fazer isso pelo seu irmão. Por isso que o Tommy sempre foi tão indulgente com o Joel, mesmo com a sua esposa falando contra o Joel, o Tommy estava sempre lá o defendendo e foi por isso que ele partiu de Jackson para vingá-lo. 2 meses após o massacre dos vagalumes, chega o aniversário de 15 anos da Ellie e a gente vê ali o Joel trocando ali uma sacola de Legos com o Bart Bass, né, querendo em troca um bolo de aniversário. E essa relação do Joel com a Ellie que a gente viu aqui nesse episódio foi uma coisa que eu gostei muito, porque essa conexão dos dois, né, esse sentimento crescente do Joel com a Ellie ao longo dos episódios da primeira temporada de The Last of Us foi a melhor coisa da série pra mim. Coisa essa que não teve aqui nessa segunda temporada, porque no primeiro episódio a Ellie tava odiando o Joel e no segundo episódio o Joel já morreu. Apertar o pause na vingança da Ellie, na missão da Ellie, para dar contexto do motivo da vingança, vale muito a pena, porque o Joel já morreu há 4 episódios atrás. E desde então teve Dina grávida, teve Serafitas versus Lobo, teve a Ellie quase morrendo na mão dos espreitadores, então parece que esse sentimento de vingança ficou em segundo plano. E agora que falta um episódio para acabar a temporada, resgatar esse sentimento de pesar e luto que a gente teve no segundo episódio da temporada faz muito sentido para nos preparar para o episódio final. E é bizarro que o Joel amou tanto a Ellie que ele sempre fazia de tudo para ver essa menina feliz. Eu gostei muito desse episódio porque me lembrou os tempos de ouro da primeira temporada. O cara caçou Lego de casa em casa para trocar com Bart Bass em troca de um bolo, ele consertou um violão quebrado e fez ali, né, um desenho no violão para dar de presente para ela, ensinou a Ellie a tocar violão, consertou o planetário ali do museu só para Ellie ter um pouquinho de
distração no seu aniversário. Ele também saiu mais cedo da sua patrulha no dia de aniversário de 17 anos para passar mais tempo com ela. O cara era de fato um pai. Entretanto, o lance da morte dos vagalumes nunca foi algo que a Ellie verdadeiramente acreditou. Ela engoliu essa história para ela não ter que se deparar com a verdade terrível, mas ao longo dos anos essa verdade terrível estava sempre ali a incomodando. Logo após o seu aniversário, né, de 16 anos, quando ela sai do planetário, quando ela sai do museu, ela vê ali alguns vagalumes na árvore, ali na floresta, e isso é suficiente para mudar completamente o seu semblante. Ela se tornou obcecada pelas mariposas também por conta da simbologia que esses insetos têm nos sonhos das pessoas. E aí o Joel foi lá conversar com a Gale, que disse para ele que mariposas representam a morte. E o Joel ficou preocupado, porque naquele momento ele sentiu que a Ellie estava desconfiando dele. E tem mais simbologia aí, porque a Ellie fez a tatuagem dessa mariposa, que significa a morte, por cima da queimadura que ela fez ali para tampar a mordida que ela recebeu de um infectado. Ou seja, a mariposa está por cima do símbolo que representa a imunidade da Ellie, do ponto de vista dela, o seu propósito de vida. Entendem por que faz sentido a Ellie sentir raiva do Joel? Desde que a Ellie descobriu que ela era imune, o propósito da vida dela era conseguir uma cura para o Cordyceps. Uma vez que esse propósito se perdeu, ela ficou meio que sem saber o que perseguir em seguida. A mesma coisa aconteceu com o Joel. Quando ele perdeu a sua filha, ele ficou sem propósito. E a vida do Joel só foi ganhar propósito novamente quando ele conheceu a Ellie muitos anos depois. Se perguntassem ao Joel se ele daria sua vida, se ele morreria para proteger a sua filha, o Joel teria dito que ele morreria sem pensar duas vezes, porque a filha do Joel era o propósito de vida dele. E a mesma coisa com a Ellie. Ela também daria sua vida de bom grado se isso significasse uma possível cura para o mundo. E o Joel tirou a escolha dela. Por amor? Sim, por amor a Ellie e por amor próprio também. A gente não pode ser hipócrita aqui de não admitir isso, porque o próprio Joel já admitiu na primeira temporada que ele esteve ferido por muitos anos e essa ferida dele só se curou quando ele conheceu a Ellie. Ellie deu ao Joel um novo propósito de vida. Então a sobrevivência da Ellie faz bem pro Joel. Eu não estou dizendo que ele não a ama como filha, sim, ele a ama, mas o amor não foi o único objeto dessa equação. E eu queria dizer a todos vocês que eu acertei sobre o lance do Eugene. No dia 14 de abril, quando eu postei um vídeo comentando o primeiro episódio dessa segunda temporada de The Last of Us, eu utilizei exatamente estas palavras para comentar, né, da cena do Joel conversando com a terapeuta. Então eu imagino que o Eugene deve ter sido infectado em uma dessas patrulhas e o Joel foi lá e matou ele a sangue frio. Não deu tempo dele se despedir de ninguém, não deu tempo dele falar nada, só viu lá que ele tinha sido mordido, pum, atirou e acabou. E foi exatamente isso que aconteceu. Naquela cena, a Ellie não suportou ver a facilidade que o Joel tem em mentir, a facilidade que o Joel tem em manipular as pessoas para o seu próprio bem. Porque não me entendam mal, o Joel matar o Eugene pode até ter sido um protocolo de Jackson, mas se foi esse realmente o caso, ele deveria ter sido sincero com a Gale e contado para ela o que realmente aconteceu. Ele inventou toda essa história porque ele não queria se indispor com ela, uma pessoa importante dentro da comunidade de Jackson e uma pessoa que poderia servir de ajuda para ele futuramente, que foi o que de fato aconteceu, né? O Joel fez diversas sessões de terapia com ela, mesmo ela o odiando. Joel tinha facilidade em manipular as pessoas e a Ellie percebeu naquele momento que ela tinha sido manipulada por ele, da exata mesma forma que ele manipularia a Gale se ela não tivesse lá e se ela não tivesse testemunhado tudo. Eu gostei muito de ver que a Ellie e o Joel tiveram uma conversa antes da morte dele. Fiquei feliz de ver isso, porque eu acho que às vezes vocês me entendem mal. Acho que às vezes vocês acham que eu não gosto do Joel, e muito pelo contrário. Gosto muito do Joel. O Joel, ele é o meu personagem favorito da série. Eu acredito que ele amava a Ellie, sim, mas eu também acredito que ele era egoísta, porque não era apenas amor. A partir do momento que você luta pela sobrevivência de uma pessoa, mesmo que isso faça mal a essa pessoa, você está realmente lutando pela pessoa ou você está lutando pela presença daquela pessoa na sua vida? E é ótimo o Joel ser assim, porque The Last of Us é uma série que não tem bandidos e mocinhos, é uma série que não tem vilões. Eu não enxergo ninguém sendo vilão. O Joel teve atitudes condenáveis? Sim. E a Abby também teve, a Ellie também teve, todo mundo tem atitudes condenáveis porque eles estão inseridos em um universo bizarro. E por isso que eu não enxergo vilania em ninguém. Todo mundo é humano, todo mundo é falho e todo mundo tá tentando ali fazer o melhor, né, pela sua vida com toda a merda que já aconteceu com eles. Eu fiquei emocionado vendo o Joel confessar pra Ellie tudo que ele tinha feito pra salvar a vida dela e principalmente ele dizendo que se ele tivesse uma segunda oportunidade, ele teria feito exatamente a mesma coisa. Foi uma cena muito bonita, o Pedro Pascal atuou muito bem. Eu acho que a Bella Ramsey também é uma ótima atriz. E eu gostei muito de ver a Ellie falando pra ele que acha que não irá perdoá-lo nunca por isso, mas que ela está disposta a tentar. Foi uma cena muito bonita e eu fiquei satisfeito porque no final o Joel morreu em paz
com a Ellie e ele morreu tendo o seu propósito de vida concluído, que era manter a Ellie feliz e era manter a Ellie viva. Ele fez ambas as coisas até o seu último suspiro de vida. E o episódio terminou com a Ellie prestes a entrar naquele edifício. Como o episódio da semana que vem é o último episódio dessa temporada, a Ellie deve se encontrar com a Abby e eu já tô ansioso aí pra ver o que vai acontecer. Vou ficando por aqui nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam desse 6º episódio, se vocês concordam aqui com as discussões que eu levantei. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.